Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam com muita saúde e a gente vai para mais uma aula super divertida do conteúdo de arte. E a gente vai falar hoje sobre o cubismo. Viu essa matéria tão legal, divertida aí? Cubismo remete a cubo, né? Não por acaso eles têm eles se casam, tá, gente? Que aí tem todo um trabalho de forma geométrica, colagem, recorte, linhas e movimentos, enfim, uma série de coisas. E para quem não sabe de onde que veio o cubismo é uma vanguarda europeia que aí era uma arte, né, que servia para designar os movimentos artísticos do século XIX. Né, e eles romperam com os modelos clássicos que eram empregados nas escolas conservadoras. Então, o cubismo nada mais, nada menos veio para quebrar os paradigmas que existiam naquela época, né? E aí transformando em algo novo, certo? E ele é um tema super interessante para a gente fazer arte. Vamos lá? E aqui eu tenho esse recorte colagem que na verdade, eu retirei ele da internet, né? Essa obra de arte maravilhosa de recorte e colagem. E me inspirei e fiz uma em casa, né? Esse aqui é o Harlequin de 1918 de Pablo Picasso. Ele foi um dos fundadores do cubismo, né? No século XIX. Essa aqui foi minha obra de arte inspirada nesse Harlequin aqui da pintura da obra de Pablo Picasso, né? Eu fiz essa mulher aqui, né? Fazendo leitura dessa minha criação. Ela é uma mulher que está super apaixonada porque tem flores no cabelo, gente. Olha que lindo! Os olhos verdes, né? Marcantes, uma boca vermelha, né? Aí o cabelo loiro, né, gente? E aí? E agora eu vou fazer uma outra forma de cubismo, só que eu vou utilizar, né, recortes aí do que a gente pode utilizar, que é a música também. Eles remetiam também à música naquela época. E para isso eu vou utilizar revista antiga. Essa aqui é uma página de uma revista que eu retirei, né? E aqui eu fiz uma montagem, porque aqui estava escrito várias coisas e aí eu quis colocar tudo no mesmo... na mesma linha de pensamento aqui, que é a madeira, como fundo da minha obra de arte, certo? Eu vou precisar da revista, tesoura e cola, tá? Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma parte da revista, dessa mesma revista, e recortei o formato de um violão. Mas eu não queria que ele fosse um violão, né, todo redondinho, certinho. O que eu fiz? Eu fui lá e desconstruí a forma dele, porque é isso que o cubismo faz. Ele desconstrói a forma totalmente e vincula uma forma geométrica, certo? E aí eu fiz esse fundo amarelo aqui, que como vocês podem ver, o meu violão ficou super, né, maravilhoso. Vamos lá. E aí eu peguei um CD de Beethoven, né, super maravilhoso também. E aqui na minha foto também tem um garfo. Então, a gente vai fazer uma composição de uma obra de arte inspirada nesse macarrão, certo? E aqui na forma geométrica a gente remete a uma forma oval com esse prato de macarrão, certo, gente? Agora vamos lá construir a nossa obra de arte. E eu peguei também um papel color 7, né? Ele é um pouquinho maior que o A4, certo? Para fazer a composição da minha obra, mas vocês podem utilizar a folha A4, pode fazer no caderno, pode fazer como vocês quiserem e preferir, tá bom? Eu preferi assim. O que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui o fundo, né, da minha obra de arte. Vou acertar aqui as pontas. Só que ele tá um pouquinho meio tortinho e eu vou arrumar para fazer essa minha obra de arte maravilhosa. Que eu amo macarrão, né, gente? Então, eu não poderia deixar de escolher outro prato que não fosse esse. Modéstia à parte, sou Masterchef aí, fazendo propaganda, viu, gente? Vamos lá. E o meu formato da minha obra de arte não vai ficar
100% retinho, porque o cubismo também remete a formas geométricas e linhas e curvas também, viu, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui o meu fundo, né? Que eu escolhi a madeira, como se fosse uma mesa, e o garfo, certo? E eu vou compor com o meu macarrão. Aqui tem os tomatinhos, né? Que faz parte do meu prato. Tem gente que gosta de macarrão com molho branco, eu gosto de macarrão com molho de tomate. Aqui. E o meu violão, maravilhoso. Certo, gente? O meu violão aqui. E o meu CD de Beethoven. Ganhei uma coleção de Beethoven aí maravilhosa. E eu vou querer colocar ele na minha obra de arte. Certo? Aqui um exemplo de recorte e colagem para montar o cubismo. E aí, gostaram do meu prato? Aprovado? Né? Porque o cubismo, ele retrata as formas geométricas num todo, na fase final dele, que é a fase sintética, gente. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais o conteúdo, né? Que o cubismo é um movimento artístico que surgiu no século XX, né? Só que ele se iniciou no século XIX com o Paul Cézanne, nas artes plásticas. E os fundadores deles considerados, além do Paul Cézanne, que foi da fase cezanista, foi o Pablo Picasso e o Georges Braque, certo? Aqui é o quadro do Pablo Picasso, que é Les Demoiselles d'Avignon, né, de 1907, conhecido como o marco inicial do cubismo. Por quê? Porque ele retrata, né, aqui ele tem inspiração nas máscaras, na cultura africana, com as máscaras aqui, e o corpo das mulheres em formato geométrico, né, meio quadrado, assim, não é totalmente redondinho como é. E o cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Então aqui, né, ele quis brincar com essa composição. Os principais artistas cubistas foram Pablo Picasso, espanhol, Georges Braque, francês, Juan Gris, espanhol, Fernando Léger, francês, e Robert Delaunay, que é francês também. Então a maioria das pinturas aí, elas vinham da França, né? Os artistas que trabalhavam o cubismo e nas formas gerais de artes vinham da França, né? E a inspiração deles é essa cidade maravilhosa. E aqui eu tenho duas, né? Eu tenho obras de arte dos artistas que eu apresentei para vocês, que é o Pablo Picasso, né? Que com seu quadro Les Demoiselles d'Avignon, o Violine Castiçal de Braque, que é uma forma mais analítica do cubismo, certo? Porque você pode ver que aqui a forma ela está totalmente desconstruída. Por mais que você tente observar muito, parece que você não vai ver nada, mas você pode ver que lá no fundo você vai enxergar alguma coisinha, né? Aqui eu tenho essa obra de arte Guitare et Composition de Juan Gris, né? Que fica no Museu de Arte Moderna de Paris, na França, aqui, ó. Como vocês podem ver, eles também têm composição de música, como eu fiz aqui o meu macarrão, né? A minha inspiração foi o macarrão para fazer essa obra de arte maravilhosa, certo? E aqui a inspiração desse artista foi a música. E essa aqui já é uma composição mais colorida de Grandiuli, de Fernando Léger, né? Essa aqui é a pintura Grandiuli, de Fernando Léger. Como você pode ver, ele trabalha o cubismo de forma mais circular, né? Mais contornada, né? Ele não utiliza muito quadrado. Você pode ver que ele deixa mais o fundo e as cores são mais vivas dentro da pintura dele. E aqui eu tenho a Torre Eiffel de Robert Delaunay, né? Como você pode ver, dá pra ver aqui que ela vai ela tem um pouquinho do analítico, cubismo analítico, né? Que é aquele cubismo mais desconstruído. E aqui as formas circulares de Robert Delaunay também. Eu quis colocar essas duas, né, para você ver que o artista ele tem várias fases. E cada fase ele trabalha de uma forma diferente. E a atividade de vocês, inspirado nessa foto aqui,
ou na minha foto que eu fiz lá na minha casa, tá? Dessa mulher maravilhosa, esses olhos verdes matantes, né? Marcantes. Agora crie uma obra de arte cubista, incluindo recorte e colagem mais trabalhada. Quando eu digo mais trabalhada, eu quis dizer na forma humana, gente, tá? Nessa forma aqui. Mas, como eu disse, você é o artista, não você que vai criar a obra de arte do jeito que você quiser, certo? E aí, vamos falar mais uma vez do coronavírus, gente. Lave as mãos, passe álcool gel, se sair de casa, use a máscara e se cuide, proteja você e quem você ama, gente. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau! Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.